Olá pessoal, nessa videoaula vamos explicar essa playlist de integrais duplas. A playlist ela vai ter um objetivo bem simples, que é estudar as integrais duplas e citar algumas aplicações. Ou seja, vai ter só uma playlist de integral dupla e, vamos dizer, futuramente, depois que terminar essa, eu também vou fazer a de integral tripla de forma separada. Então, essa playlist basicamente vai ter bastante conta, bastante exemplos para a gente aprender a calcular vários casos para integrais duplas. E os pré-requisitos são essencialmente duas. Uma que eu vou dizer que é integrais de uma variável, que quando a gente vai falar integrais de uma variável, o que eu quero apenas, na verdade? Cálculo de área, ou seja, o aluno saber como montar entre duas curvas, saber o cálculo de área, entender aqueles retângulos que tem a ver com a soma de... que tem a ver não, que é um pouco a soma de rima, mas entender um pouco a operação daquilo, como montar uma integral. Técnicas de substituição, essa eu acho que, se eu tiver que destacar essa, talvez seria a mais importante. Então, eu preciso que o aluno saiba integrar. E muitas vezes precisa de técnicas de integração. Por exemplo, como que integra exponencial de 2x? Aí tem que fazer u igual a 2x, du igual a 2dx, e passa para lá e passa para cá, e a integral é exponencial de 2x sobre 2, por exemplo, mais c. Mas é essa técnica que eu vou precisar. E vou botar integração por partes, mas assim, pouco. Não precisa, meu Deus, eu vou ficar fazendo um monte de exercício com integrais por partes. Não, na verdade, praticamente todas eu devo de alguma forma evitar. Só um ou outro talvez eu não evite, mas a integração por partes é uma técnica, vamos dizer, que exige um tempo de preparo. Substituição não. Substituição acho que tem que estar no sangue de todo mundo. Mas integração por partes, vamos dizer que em algum momento usa o tempo todo, quando vai fazer EDP, matérias mais avançadas, mas eu vou dizer pouco. O objetivo não é ficar resolvendo integrais de uma variável, e sim entender conceitualmente integrais duplas. Mas, enfim. Então, basicamente, as integrais normalmente não serão complicadas. O que vai nos importar é a região de integração. E além disso, o que a gente vai precisar é o basicão de derivadas parciais, ou seja, como deriva em relação a x, como deriva em relação a y. Só, tá? Não precisa, por exemplo, de diferenciabilidade, não precisa de classe 1, não precisa de nada disso. Eu só quero que saiba fazer as derivadas parciais, pelo menos o basicão. Qual é a derivada de x, seno de x vezes y, qual é a derivada em relação a x de seno de x vezes y? É y vezes cosseno de x vezes y. Isso aí eu vou precisar que saiba. E vamos dizer, quando a gente fala esboço de gráficos simples, por exemplo, principalmente de duas variáveis, que é o que é um paraboloide, metade de uma esfera, metade de um elipsoide, figuras desse estilo para poder fazer conta, para a gente saber calcular, né? Mas basicamente é isso que eu vou precisar, tá? Mas mais nada, ou seja, é uma situação, vamos dizer, muito cultural, talvez no nosso ensino, principalmente de cálculo de várias variáveis, ensinar primeiro tudo de a parte diferencial e depois fazer a parte integral, separado um tempo depois, mas o diferencial costuma ser antes. Não há necessidade para fazer integral dupla, nem para a integral tripla, o que não precisa daquela parte de continuidade de forma tão brusca assim, não. O que normalmente precisa é essa parte aqui e entender e ver um pouco geometricamente. Ela vamos dizer, essa parte, por exemplo, no cálculo 1, por exemplo, o integral tem que ser normalmente visto depois da parte de derivada, pelo menos o miolo, essas técnicas de integração. Mas integral dupla não precisa tanto. Eu vou dizer, eu acho que muitas vezes eu vejo a ementa, eu acho que é mais por tradição / vamos copiar a ideia do cálculo 1, né? Mas enfim, essa é uma situação, vamos dizer, interessante para integral dupla, né? Precisa de muito pouquinho, né? Então, ementa, basicamente, é a soma de rima.
para a gente falar, olha, a gente está querendo, desde fazer um monte de retângulo, agora um monte de paralelepípedo. Só falar um pouquinho, não vou ser extremamente analítico nisso, mas eu vou falar, olha, a ideia é essa, estamos vendo geometricamente, acontece tal, tal coisa. Aí, isso que a gente precisa, principalmente para falar de cálculo de volume, que vai aparecer, vamos dizer, quase que direto, né, quando a gente fala em integral. Agora, a gente vai ter que, claro, quando vai falar integral dupla, tem que falar de teorema de Fubini. Então, a gente vai falar teorema de Fubini em todas as regiões possíveis, que é a região tipo 1, tipo 2, que a gente vai também, algumas vezes, separar em região em duas regiões distintas para poder calcular, enfim. Isso aqui a gente vai trabalhar bem, como calcular. Isso aqui é a forma de calcular integral dupla. É esse teorema. Também, depois disso, a gente vai fazer mudança de coordenadas ou mudança de variáveis. A mudança de... quando a gente vai falar mudança de coordenadas, mudança de variáveis, essencialmente a gente vai... Está muito relacionado à técnica da substituição, mas aí tem um apanhado um pouquinho mais diferente, por causa da geometria mesmo, da região de integração, e vai ser essencialmente focado nas duas mais importantes, a linear e polar. Mas a gente vai falar de algumas outras, só para falar, tem um exemplo, não precisa ser só linear e polar, mas os importantes mesmo estão aqui. Aplicações na física, então as tradicionais, massa, centro de massa, momento de inércia, e também a gente vai fazer o cálculo de um campo elétrico, assim, essencialmente de um disco, e calcular um campo elétrico num ponto, usando apenas integral dupla, que muitas vezes eu vejo no curso de física elétrica, ao invés de usar integral dupla e resolver, vamos dizer, de forma matemática, gosto muito de resolver via geometria analítica, falando de simetria, só pode ser vertical, e enfim. Eu queria dar pelo menos uma visão com integral dupla mesmo, como que um matemático faria. Eu acho que é legal fazer um exemplo desse. Bom, além disso, vamos falar de aplicações na geometria. Então, essencialmente, é cálculo de área e cálculo de volume. Tá? Isso aí vamos fazer alguns exemplos, montagem, integrais, etc, etc. Né? Então, por isso que vai ser importante o esboço de gráficos. Aplicações também teóricas. Uma delas é que, vamos dizer, o teorema de Chvars, que ele é praticamente uma consequência direta do teorema de Fubini. Ela fala das integrais iteradas, então, se a função de dentro for contínua, e se a gente pode inverter, então acaba, no fundo, derivando de forma mista, duas vezes, né, já que são duas integrais. Então, o teorema de Chvars é quase direto do teorema de Fubini, então custa nada fazer uma aplicação teórica disso. Também vamos falar uma regra de Leibniz para a integral própria, que basicamente é o seguinte: se f de x é igual a integral de a até b de f de x, y, dy, tem essa fórmula aqui, f contínua, colocar hipóteses razoáveis sobre a f, tem as derivadas parciais. Então, f' de x é igual a integral de a até b de del f del x de x, y, dy. Ou seja, derivar isso aqui em relação a x, basta derivar aqui dentro. Isso aqui também sai direto, vamos dizer assim, pelo teorema de Fubini. E depois, claro, a gente vai, vamos dizer, exagerar um pouquinho na mesma regra, como a gente faz essa conta aqui com a de x, b de x. Aparece no fundo uma regra da cadeia aqui que eu vou citar, né? Bom, também vai ter, depois disso tudo, eu esqueci de falar, mas vai ter também, a gente também vai calcular, que é também uma aplicação bem interessante, essa integral imprópria aqui. Que é raiz de π, etc. Tá? Então, isso aqui a gente também vai calcular. Vamos falar como que usa... Isso aqui como que usa integral dupla para calcular isso eu acho que é interessante. E, finalmente, na parte final, como sempre, eu vou fazer as demonstrações. Né? Pelo menos as demonstrações do teorema de Fubini, isso eu vou fazer. No momento que eu estou aqui nesse vídeo, eu não sei se eu vou conseguir fazer uma demonstração palatável ainda de mudança de coordenadas. Eu acredito que sim. Eu não consegui pensar ainda, pelo menos de cabeça, vou ter que ler um pouco. Mas vai ter esses dois, mas eu não pretendo, vamos dizer, falar de demonstração com conteúdo, se a função for contínua
em quase tudo, com exceção de um conjunto de conteúdo nulo. Então, a função é integrável. Não vou pretender falar disso, né? Função limitada também, né? Não pretendo ficar demonstrando isso. Acho que isso aí é muito mais análise. Tem a ver com continuidade uniforme. Tem um momento mais, acho que adequado e na minha visão, essa playlist, ela não se adequa a esse argumento. Não acho, vou ter que fazer uma reviravolta muito grande para deixar completo, então não pretendo. Um dia que eu fizer talvez o de análise, mas análise do RN, claro que aí eu demonstro, mas não pretendo, só pretendo o Fubini, que tem um argumento mais simples, vamos dizer assim, e tanto todos os tipos. Claro, quando eu vou fazer essa demonstração, claro que eu vou ter que falar um pouco melhor o enunciado do teorema de Fubini, que é conteúdo nulo, citar isso, pelo menos, para poder fazer essas demonstrações. E, basicamente, é isso. Mudança de coordenadas ou mudança de variáveis, eu ainda, vamos dizer, ainda não prometo. Mas, se tiver lá o vídeo lá no final de mudança de variáveis, então eu fiz. Caso não esteja no último vídeo, eu não fiz. Basicamente, essa é a ideia. E bom, espero que goste desse vídeo e vamos dizer que ajude a aprender bastante conteúdo, que essa matéria aqui é muito importante. Vamos usar bastante à medida que na carreira de engenharia, à medida que vai avançando. E é isso.